Ó, meus tchutchuquinhos aí do 8º ano agora, beleza? Monômio ou termo algébrico, tá? Que é o livro de vocês, página 107, já é? Bom, o que é monômio? Monômio é um termo algébrico. Nas expressões algébricas que a gente viu, que era da página anterior aqui, ó, são expressões algébricas. O monômio é um termo algébrico, onde você vai ter letras e números também, só que é um único termo. Daqui a pouquinho vocês vão entender, ó. Essa figura é representada por um retângulo cujas medidas são expressas por x e y. X é a base e y é a altura. Qual é a expressão que representa a área do retângulo? A área do retângulo vocês sabem, que é base vezes altura, ou seja, x vezes y. Vai ficar escrito assim só, xy. Isso é um monômio, ó. É um termo algébrico. xy representa a área desse retângulo, tá? Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo na figura? Perímetro é o quê? É a soma dos lados, não é? Então você tem x mais x e y mais y. Então você vai ter 2x mais 2y. Isso daqui já não é um monômio, é a soma de... São dois monômios, ó. Isso é um monômio e isso daqui é outro monômio, tá? Então a gente tem dois monômios. A gente tem um binômio, mas daqui é mais para frente. Então cada um desses é um monômio, tá? E entre as duas expressões algébricas que você escreveu nos itens A e B, existe uma diferença? Qual a diferença? Qual a diferença, gente? Aqui eu tenho um termo algébrico só. Aqui eu tenho dois termos algébricos, tá? Dois termos algébricos. Então aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho dois monômios, tá? Então tá falada a diferença já. Suponha um número real x. Como você representaria o dobro desse número? Como que seria o dobro? Isso mesmo, o dobro de um número real x seria 2x. E é um monômio. E o quadrado do número acrescido do próprio número? Como que é o quadrado do número? Do número x? X ao quadrado. E acrescido do próximo número, do próprio número, mais x. Ó, o quadrado do número acrescido do próximo número. Acrescido é somado. E isso é um binômio. Ó. Tem dois monômios. Ó, um monômio mais outro monômio. Já é? Veja a situação a seguir. A figura ao lado é a representação de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero que tem todos os lados com a mesma medida, tá bom? Só para lembrar vocês. O seu lado mede D, unidades de comprimento. Ó, o lado dele mede D. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo é D. Lembra? Ó? D mais D mais D, 3D. Isso é um monômio. A caixa de presente lembra um bloco retangular, ó. Verdade, ó. Um bloco retangular, ela é desenhada aqui, ó. A, B e C. As dimensões desse bloco retangular são comprimento, altura e largura. Então, a expressão que representa o volume desse bloco é A vezes B vezes C. As letras estão juntas, não tem nenhum sinal entre eles, representam uma multiplicação, tá? ABC. ABC é um monômio. Essas situações mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis. Variáveis são as letras, tá? Por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação só de variáveis. Variáveis, igual eu falei, só as letras. Ah, mas não tem nenhum número aqui, na verdade tem um umzinho aqui, tá? Que ele não aparece, mas tudo bem. Virando a página 108 agora. Vamos lá. 3. Uma torneira gotejando despeja Y litros de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira gotejando por 4 horas é 4 vezes a quantidade de água, 4y. 4 da hora, y a quantidade de água, monômio. Essas expressões algébricas desse tipo são denominadas
monômios ou termos algébricos, tá? Denomina... Neguinha é cachorrinha chata, ela tá latindo ali. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão... Neguinha, fica quieta. Denomina-se monômio ou termo algébrico. Vocês estão pensando em neguinha. Quer ver? Eu vou mostrar neguinha pra vocês ali, ó. Quieta, neguinha. Viu? Voltando aqui, vai. Onde que eu tava aqui? Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável. Variável é só a letra. Então, apenas por número ou apenas por uma letra. Ou por uma multiplicação de números e variáveis, de números e letras. Neguinha, quem que soltou você? Soltou, não fica preso não, tá, gente? Soltar que eu tinha fechado a porta, abriram. Em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Ou seja, no monômio não pode acontecer isso, ó. Por exemplo, 2 sobre x, ó. A variável, a letra, está no denominador. Não pode. Está dentro do radical, dentro de uma raiz. Não pode. Isso não é monômio, isso também não, tá bom? Então não pode acontecer isso. Assim, são exemplos de monômios. 3x, 7x. Isso daqui tudo é monômio, ó. Mas aqui tem uma fração. Sim, mas a letra está em cima, ó. Ela não está no denominador, tá? Isso daqui é a mesma coisa que escrever assim, ó. É a mesma coisa, tá? Bom, geralmente o monômio é formado por duas partes. Um número chamado de coeficiente. Então, os números que estão com as letras aqui, ó, é o coeficiente. E as letras, tá, ó, inclusive os seus expoentes, são chamados de parte literal. Então, aqui no caso, ó, o 3 é o coeficiente, o x é a parte literal. O menos 10 é o coeficiente, o a elevado à terceira b é a parte literal. O menos 18 é o coeficiente, ele não tem parte literal, mas ele é um monômio também, tá? Bom, observações. Quando tiver o número 1, que é elemento neutro, não precisa aparecer, tá? Igual eu falei, ó. 1x, você não precisa escrever 1x, é só x. 1a quarta x ao cubo, é só a quarta x ao cubo, não precisa aparecer 1, tá bom? Então, o coeficiente desses monômios é 1, ele não aparece, mas é 1. E quando for menos 1, mesma coisa, ó. 1 não precisa aparecer, aparece só o menos aqui, tá bom? Mas o coeficiente é menos 1. Agora, quando tiver 0, monômio não é uma multiplicação, tudo multiplicando aqui. Ou seja, 0 vezes qualquer número é 0, vezes qualquer número é 0. Então, vai dar sempre 0. Então, se o coeficiente for 0, o resultado é 0 total, tá bom? Gente, agora eu quero que vocês façam da página 109 todos esses exercícios, ó. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver todos, tá? Agora eu vou resolver com vocês, rapidão, para não ficar muito longo, que depois eu vou fazer outro para ensinar a somar essas coisas em monômios. 1. Mariana vende carrinhos em miniatura ao preço de X reais cada um. Qual o monômio que representa o preço de 9 carrinhos desses? Como vai ser o monômio, gente? 9x, ó. 9x. 2. Em uma rodovia, o preço de um dos pedágios é 9,20. Por esse pedágio passaram X carros, 9,20 vezes o número de carros. Qual é o monômio que representa a expressão que representa a arrecadação do dia? 9,20 vezes x, ó, 9,20x, tá? 3. Um prédio possui x apartamentos por andar. Se esse prédio tem 20 andares, qual é o monômio que representa a quantidade de apartamentos? Não precisa nem mostrar ali, né, gente? Mas eu vou mostrar, vai. 20x. 4. Na aviação Graviola, a viagem de Campina Grande a João Pessoa custa R$ 22,50. Qual é o monômio? Passou uma moto nervosa ali. Qual é o monômio que representa o valor arrecadado com x, y passageiros? Vai ser o quê? 22,50 vezes y, 22,50 y, tá? O monômio que representa o produto. Produto é conta de vezes, gente. Guardem bem isso, ó. Soma é mais,
Diferença é conta de menos, produto é conta de vezes e falar em coeficiente é conta de dividir. Então vai ser entre 7A e B. Não precisa aparecer o pontinho de vezes, vai ser só 7AB, tá? 6. Para gastar 100 calorias, Caio deve correr X minutos em um terreno plano ou fazer ginástica aeróbica por Y minutos. Se Caio quer perder 800 calorias, cada X, gente, qual é o monômio que representa o tempo em minutos? Que cada X ele não perde 100. Então ele não quer perder 800, vai ser 8X. Ele não quer perder 800? 8Y, só isso. Tá? Ó, marquei aqui, ó, 8X, 8Y, porque cada X é 100 calorias. Então 8X vai dar 800 e 8Y vai dar 800 também. 7. Identifique quais as expressões algébricas a seguir são monômios. Lembra que eu falei que monômio não pode estar no radicando, nem pode estar no denominador? Então, a é um monômio, a B também. Ah, mas não tem letra, não tem problema, é um monômio com a parte literal, sem parte literal. A C não é um monômio, porque tem mais de um termo. O nome disso aqui é binômio, tá bom? Porque tem dois termos, ó, bi de bi. Um avião com dois motores, um avião bimotor. Dois monômios, binômio, tá bom? Aqui é um monômio, ó, tem um termo só. Binômio, não é monômio. É monômio, não tem letra no denominador. Isso daqui é um monômio, sim. Esse daqui não é um monômio, porque ele tem letra no denominador, não pode. E essa aqui é uma expressão algébrica só, ele não é um monômio. O H é um monômio. O I não é, porque tem letra no denominador. E o J também não é, porque está no radicando, tá bom? 8. Identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Não tem que mostrar, né? Só falando. Qual que é o coeficiente? 7. E a parte literal, B ao cubo. Na B, qual que é o coeficiente? Menos 1. E a parte literal, x ao quadrado y. Na C, o coeficiente é 0,9. E a parte literal, c à quarta. Na D, o coeficiente é 1. E a parte literal, a quinta x ao cubo. Na E, o coeficiente é menos 6,2. E a parte literal é a quarta b ao quadrado c. E na F, o coeficiente é 4/5 e não tem parte literal. 9. O volume de um cubo é dado pelo cubo da sua medida da aresta. Cubo da medida da aresta. Aresta, para quem não sabe, é isso daqui, ó. Isso é aresta, ó. A altura, a largura e o comprimento, ou tanto faz falar aqui, ó, largura, altura e comprimento. Isso daqui são as arestas. Qual que é a aresta desse cubo aqui, ó? 2A, cada um é A, não é? Ó, A e A, 2A. A aresta dele é 2A. Então o volume vai ser o quê? 2A vezes 2A vezes 2A. Eu marquei aqui, aonde que eu marquei? Aqui, a 9 aqui, ó. 2A é a aresta dele. Então é o cubo da aresta, ó. 2A ao cubo. Tem que colocar entre parênteses assim. 2A terceira, 2A ao cubo. O que é 2A ao cubo? 2A vezes 2A vezes 2A. 2 vezes 2 vezes 2, 2 a terceira. A vezes A vezes A terceira. 2 a terceira é 8. E A terceira. Então vai ficar 8A ao cubo. 8A terceira, tá bom? E por último, considere a sequência numérica. Essa sequência é x, 5x, 25x. Tem alguns termos faltando no meio. 15.625x. Quais são os monômios que estão faltando nessa sequência? Vocês têm que tentar enxergar uma lógica nisso. Qual que é a lógica? Ó, x para dar 5x, o que foi feito? Foi feito vezes 5. Depois 5x para dar 25x. Foi feito vezes 5 de novo. Então, quais que estão faltando? 5x vezes 25x, vezes 5, 125x, vezes 5, 625x, vezes 5, 3.125x, e vezes 5, o último termo.
e estão respondidas todas. Espero que vocês tenham acertado. Valeu, obrigado.